A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 44 e 45, que diz: Já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Estamos dando continuidade a mais um estudo onde nós estamos falando sobre o julgamento e a morte de Jesus. Falamos anteriormente sobre Jesus é julgado por Pilatos e Herodes, e agora nós vamos falar sobre a crucificação e a morte de Jesus, que está no capítulo 23, entre o versículo 26 e 56 de Lucas. Chegamos ao evento central de todo o Evangelho, que é a crucificação e a morte de Cristo. E não somente o Lucas ele vai tratar desse tema, mas também todos os outros evangelistas. Afinal de contas, foi para esse propósito que Jesus veio. Então, não estamos, portanto, diante de uma execução comum, pois crucificações eram corriqueiras naquela época. Os condenados eram colocados sobre cruzes diariamente no Império Romano. O que eles não sabiam era que o que aconteceria ali mudaria para sempre o rumo da história. Estamos diante do maior evento de todos os tempos. Então, o altar está pronto para receber o Cordeiro, que se entregará voluntariamente para tirar os pecados do mundo. Então, no caminho para a cruz, nós vamos observar os vários eventos que aconteceram no percurso da Via Dolorosa até chegar ao Calvário. O primeiro evento, Simão, o Cirineu, ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Versículo 26 ele diz: E como o conduzissem, constrangendo um Cirineu, chamado Simão, que vinham do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Então, Simão era um homem judeu do norte da África, onde atualmente fica a Líbia. Ele estava em Jerusalém, comemorando a Páscoa. Marcos identifica-o como o pai de Alexandre e Rufo. Os soldados romanos obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Isso ilustra o ensino de Jesus de que ninguém pode ser seu discípulo sem renunciar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Está lá em Lucas 9, 23 ao 26. Então, a cruz nos identifica com Jesus em sua obediência, sofrimento e sacrifício. O lema de Stutz, um escritor, ele diz assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Se Jesus foi tão longe para nos salvar, não há porque não possa perdoar-nos. E o segundo ponto que nós podemos dizer, evento que acontece, é Jesus profetiza às mulheres que o seguiam. Então, Lucas ele vai escrever entre o versículo 28 e 31, ele diz: Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai entre vós, por vós mesmo e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram, e nesses dias dirão aos montes: Caia sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos, porque em lenho verde fazem isto. O que será do lenho seco? Então, os judeus eles estavam usando as autoridades romanas para matar o Filho de Deus. Filhas de Jerusalém representam os habitantes da cidade que rejeitam a Jesus e assim estão sujeitos aos severos juízos de Deus, como pondera Jesus
com tristeza. A profecia de Jesus provavelmente se refere ao que ocorreu lá no ano 70 depois de Cristo. Deus usaria o poderoso exército romano para destruir Jerusalém, deixando as mulheres e as crianças em grande sofrimento. Então, ao citar Oséias, capítulo 10, versículo 8, com base no versículo 30 de Lucas, Jesus diz que o juízo sobre Jerusalém é o mesmo que houve em Samaria no século 8 a.C. Então, no provérbio citado por Jesus no versículo 31, o elemento principal é o fogo que queima a lenha, simbolizando o juízo final. O terceiro evento é Jesus é crucificado entre dois malfeitores. Então, Lucas ele vai observar no versículo de número 32 e 33, que diz: e também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados por ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, esse acontecimento ele cumpre o que foi profetizado acerca dele por Isaías. Jesus seria contado com os transgressores. Isaías 53, 12. No entanto, ele salva um dos malfeitores na cruz. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 42 e 43. Então, observemos três verdades sobre a salvação nessa cena. Em primeiro lugar, a salvação é pela graça. Quando ele diz, lembra-te de mim, o malfeitor era um bandido e não podia fazer mais nada para ser salvo. Ele creu em Jesus e foi salvo. O segundo é que a salvação é imediata. Quando Jesus ele diz, hoje, ele foi salvo e perdoado ali mesmo na cruz, antes de morrer. E o terceiro é que a salvação ela é eterna. Quando Jesus diz, estarás comigo no paraíso. Então, o céu é estar com Cristo na casa do Pai para sempre. O quarto evento, a crucificação de Jesus, quando Jesus ele ora na cruz. A oração de Jesus é esta, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus ora pelo perdão dos que ali estavam, como um eco de Isaías 53, 12. Ele veio para salvar pecadores e aquele era o momento de tornar a salvação real. Então, além dessa fala de Jesus na cruz, os outros evangelistas registram mais 6. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Mulher, eis aí o teu filho. João 19, 25. Porque me desamparaste. Mateus 27, 46. Tenho sede. João 19, 28. Está consumado. João 19, 30. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23, 46. Então, dado o objetivo do seu evangelho, a saber, anunciar a salvação universal de Deus, Lucas ele registra 3 falas que enfatizam Jesus como salvador dos pecadores. Amém? Quinto evento, Jesus ele é escarnecido na cruz. Então, Jesus ele foi escarnecido pelos soldados, que sorteiam suas vestes, versículo 34, cumprimento de Salmos 22, 18. Então a vergonha pública é grande. Ele também foi escarnecido pela multidão e as autoridades que o assistia, que diz versículo 35, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o Deus escolhido. Essa também era uma referência a Salmos 22, versos 7 e 8, e mostra que os líderes religiosos rejeitavam definitivamente a Jesus, além de não terem compreendido sua obra salvífica. Então Jesus já havia deixado claro que salvar a si mesmo não é o melhor caminho. E mais do que ninguém, ele sabia que teria de perder a vida para que os pecadores ganhassem o reino de Deus,
como forma de humilhá-los, né? Os soldados lhe deram o quê? Vinagre, né? Que era um vinho de qualidade inferior usado por eles. E disseram: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Então a maldade humana, né, em sua forma mais cruenta, não se cansava de manifestar sadismo. Jesus foi, né, escarnecido por Pilatos e representando o Estado, né, era o representante do Estado que afixou uma placa na cruz com acusação injusta que pesava sobre ele, né? Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus, né? Então ele também foi escarnecido por um dos malfeitores, crucificado, que dizia: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, né? E a nós também. Esses acontecimentos são profecias do Antigo Testamento que se cumprem. Então, Jesus foi desprezado pelos nobres, né, e plebeus, pela religião, pelo Estado e pelos malfeitores, né, tornando a mensagem da cruz uma loucura, a um insulto para o mundo, mas a única via por meio da qual Deus salva. Então, o outro evento, que é o sexto evento, vamos falar sobre a morte de Jesus na cruz. Então, esse trecho de Lucas, né, se constituiu no clímax da crucificação com três unidades, né, descritivas, né? O relato da crucificação, que está entre versículo 33 e 38, os dois ladrões, que está entre os versículos 39 e 43, e a morte de Jesus, que está entre o versículo 44 e 49. Então, Jesus foi crucificado, provavelmente às 9 horas da manhã, e morreu às 3 horas da tarde, né? Lucas relata que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, pois o sol escureceu, né? O acontecimento revela o plano cósmico salvífico de Deus para toda a criação e reflete a descrição profética do dia do Senhor, né? Contudo, o significado mais profundo está no que ocorreu no templo, né? Quando Jesus morreu. O véu do templo se rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Versículo 45 diz, em Mateus capítulo 15, versículo 38, também fala, né, o acesso a Deus está aberto a todos por meio de Jesus, né? Então Jesus, ele gritou na hora da sua morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto expirou. Então, desde o início do seu ministério terreno, o Pai estava com Jesus. Agora, em sua morte, ele também estava com ele, recebendo em sua entrega, pois jamais o abandonaria, né? Deus cumpriu seu propósito eterno e aceitou agradavelmente o sacrifício do Cordeiro. Então, Lucas também relata três testemunhos que presenciaram a morte de Cristo, testemunhas que ali, né, estavam observando e, né, confirmaram realmente a morte de Cristo. O centurião, né, encarregado da crucificação do testemunho, quando ele diz: verdadeiramente este homem era justo. As multidões que assistiam à crucificação, né, quando eles se retiraram e se lamentaram ali batendo nos peitos, versículo 48 diz, e as mulheres, né, e os conhecidos de Jesus, né, no versículo 49, que diz: permaneceram a contemplar de longe estas coisas. O outro evento, o sétimo evento, é o sepultamento de Jesus, né? Então, desse ponto em diante, a narrativa de Lucas vai mudar, né, do horror da crucificação para o cuidado digno em relação ao corpo de Jesus. Então, os personagens também são apresentados com uma perspectiva diferente, né? José de Arimateia, ele aparece como um homem bom e justo e que esperava o reino de Deus. Isso no versículo 50 e 51. Pilatos, ele vai conceder, né, que deem um tratamento digno ao corpo de Jesus, e as mulheres que cuidaram, né, de preparar aromas e bálsamos para Jesus. Então, em geral, os corpos daqueles que eram mortos na cruz ficavam abandonados no chão, ou, na melhor das hipóteses, eram lançados em um vale comum,
o que era contrário aos costumes judaicos. Então, o que chama a atenção foi o tratamento digno, dispensado ao corpo de Jesus, pois ele foi sepultado em um túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Versículo 53 diz: então, esse tipo de tratamento era dado apenas a pessoas muito ricas. E nisso aí há 3 detalhes para observarmos aqui. O primeiro é que o sepulcro, quem o sepultou? José de Arimateia, um dos homens ricos que se tornara discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu a libertação do corpo de Jesus para ser sepultado. Nicodemos, o fariseu, que o havia procurado antes, o acompanhou nesse ato de misericórdia. Segundo, onde ele foi sepultado? Em um túmulo aberto, em uma rocha onde ninguém havia sido sepultado. João ele declara: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. João capítulo 19, versículo 41. Então, o local do enterro ficava junto ao Calvário, dentro de um jardim. E terceiro, quem viu o sepultamento? As mulheres que vieram da Galiléia. Então, na sexta-feira, as mulheres foram testemunhas oculares do sepultamento, e no domingo foram as primeiras que vieram a Jesus ressurreto. Então, a morte de Jesus é o ato mais significativo da história. Ele é o autor da vida, aquele que nasceu para morrer pelos pecadores. Seu nascimento trouxe Deus ao homem, sua morte, leva o homem até a Deus. Então, a sua morte e ressurreição destruíram para sempre a morte espiritual, física e eterna. E é por causa da sua morte que podemos ter vida. E Jesus tomou o nosso lugar na cruz a fim de nos dar um lugar no céu. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 ao 58, diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo o Senhor o vosso trabalho não é bom. Então, fechamos mais um episódio, já concluindo, dizendo que diante da cruz não há neutralidade, ou na negação, ou a negação ou a aceitação. E a cruz ela vai nos obrigar a tomar uma decisão diante da mensagem do Evangelho. Não devemos ficar neutros, devemos pregar o Evangelho com ousadia. Então, o Evangelho é loucura para o mundo, mas a sabedoria de Deus é a sabedoria de Deus para nós. Então, devemos confiar no ministério do Espírito Santo, que leva as pessoas a compreender a cruz de Cristo. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, e você sentir de compartilhar com alguém, compartilhe. Daí no próximo episódio nós vamos estar dando início a um novo capítulo, capítulo 24, falando sobre o Filho do Homem é vencedor. Que Deus te abençoe nesse dia.